Fala, fala galera! Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a correção do Enem. A proposta é sobre a questão do lixo na sociedade brasileira. Enquanto você apoia esta produtora de conteúdo que vos fala, eu rodo a minha, a sua, a nossa vinhetes! Gente, vamos lá, vamos falar aí da questão do lixo, né? É um tema aí muito comentado, um tema muito recorrente, um tema que a galera diz assim: ai, gente, que tema fácil, é muito tranquilo escrever sobre o lixo. E aí, quando nós vai ver, o fervo tá ali. Então, vamos lá. Vamos pensar aí nesse tema de redação, vamos ver as alusões que essa filha usou, vamos ver os argumentos que ela trouxe para o texto, a proposta de intervenção, e aí vamos ver como é que foi que ela se saiu nesta produção. Vamos lá. Então, olha só, acho que eu vou botar eu menor, né? Acho que eu menor fica melhor. Precisam ver essa fuça minha, tudo cagada. Aí, vamos lá. Ela fez aí uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Então vamos lá. Marina Colasanti, escritora ítalo-brasileira, discorreu em sua obra Eu Sei, Mas Não Devia acerca da apatia humana perante os problemas sociais que acometem, individual ou coletivamente, um grupo de pessoas. Nesse sentido, eu acho que você colocaria aqui, ó, perante os problemas sociais que acometem individual ou coletivamente as pessoas, né? Porque se for individual não é um grupo. Nesse sentido, a realidade brasileira se aproxima da crônica de Colasanti quando, mesmo ciente dos impactos, a sociedade banaliza problemáticas como a questão do lixo e as condições impostas por ela. Haja vista que, além de afetar o meio ambiente, afeta a biodiversidade como um todo. Nessa perspectiva, percebe-se a configuração de um grave problema de contornos específicos, que emerge em virtude da falta de consciência ecológica e da inoperância estatal. Excelente, gostei muito aí da sua introdução, gostei muito mesmo, tá? Você está aí de parabéns. Vamos apenas ver alguns pontos. A prof quer que você cuide com excesso de repetição, tá? Olha lá, ó, sociais, a realidade brasileira, quando mesmo a sociedade banaliza as problemáticas, haja vista, nananana, nananana, afeta e afeta. Seria isso, tá? Então dá um cuidadinho, um cuidado aí, né, com essas repetições que você traz aí na sua introdução, não só na introdução, mas no texto como um todo. E como que você vai evitar isso, né? Como que você vai evitar esse erro nas suas redações? Quando você terminar a produção do texto, terminou de produzi-lo lá no teu rascunho ainda, você volta para o texto, tá? Você volta aí para o texto e lê esse texto com cuidado, com esse olhar distante daquilo que você produziu, tá? Justamente para que você consiga aí visualizar as palavras repetidas, consiga relacionar melhor aí o seu texto, tá bom? Mas eu gostei muito da crônica que você trouxe na introdução, gostei que você trouxe o seu posicionamento e gostei aí que você antecipou os argumentos, né? A falta de consciência ecológica e a inoperância estatal, tá? Então vejamos. Em primeira instância, é válido ponderar as consequências de uma sociedade de consumo que caminha consoante aos hábitos de disposição final inadequados de resíduos sólidos. A esse respeito, a questão do lixo está intimamente ligada à inércia de uma sociedade que, além de consumir produtos industrializados de modo exacerbado e contribuir para uma contínua e avassaladora produção de rejeitos, não possuem responsabilidade no descarte. Então, olha lá, a sociedade não possui, né? Cuidado aí com a questão da concordância. Então, vejam só, ela trouxe aí a redação dela muito bem organizada. Então, ela fez um tópico frasal, ela conseguiu se colocar aí essa inércia da sustentabilidade, desse problema aí, né? Da falta de consciência ecológica, e eu ainda
orientaria para que falasse dessa questão de sustentabilidade, dessa falta de sustentabilidade, né? Então eu quero que você foque bem nessa questão, nessa falta de sustentabilidade, como isso é um problema e como isso faz com que as pessoas consumam ainda mais e faz com que o número de rejeitos sólidos aumente exponencialmente e afete aí o meio ambiente como um todo. Isto é, de acordo com o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana, cerca de 17 milhões de brasileiros não possuem coleta de lixo em suas casas, o que, além de levar à destinação incorreta, corrobora para efeitos ecológicos negativos, como alagamentos e aumento da emissão de gases tóxicos na atmosfera. Eu quero apenas que você cuide aqui, ó. Você trouxe, né, esse índice aqui, mas esse índice, ele é de uma cidade específica ou ele é do Brasil todo, tá? Então eu quero aí que você reveja aí esses dados e que você tente trazer dados que comprovem, né, que mostrem a gravidade da situação em todo o país, tá bom? E quando você traz aqui, olha só, quando você traz a alusão, veja assim, ó, que quando você finaliza a alusão, eu não sei o que que é da alusão e o que é seu. Eu não sei o que é a sua voz e o que é a voz da alusão. Por isso que você tem que ter esse cuidado no texto. Por isso que você tem que ter aí essa atenção, né? E aí tentar trazer o repertório no meio do texto. Porque aí quando você faz um período depois desse repertório, a banca tem clareza de que esse período é seu, de que não é uma continuação aí do que o dado fala, tá? Então, especialmente nesse sentido que você tem que ter atenção, tá? Eu até olhei aqui para ver o número de linhas, a sua conclusão tá bem extensa, né? Aí 7 linhas. Então, talvez se você tivesse feito, né? Assim fica evidente que, ou dessa forma, reitera-se que, ou nesse sentido fica evidente que, tá bom? Talvez se você tivesse feito algo dessa maneira, teria ficado melhor organizado, melhor articulado. E aí, eu conseguiria, como corretora, visualizar exatamente o que é a sua voz e o que é a voz dos dados, tá bom? Seguimos. Outro sim, o Estado quo, tomado pelo governo perante, olha só, gente, perante não tem crase. Anotem aí, isso aqui a galera erra muito nas redações, tá? Perante não tem crase, gente, porque perante é uma preposição, tá bom? Perante é uma preposição. E por ser uma preposição, nós sabemos que a regra nos diz que não vai crase após preposição, com exceção do até. Então, não vai crase após o perante, tá? Então, a galera erra bastante isso aqui nas redações. Então, não vai mais errar, né? Perante as mazelas causadas pelo lixo é outro fator determinante no destino final de objetos descartados e de seus respectivos resultados. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, menos da metade dos municípios brasileiros contam com planos de gestão de resíduos e se encontram vulneráveis. Ou seja, a falha no controle do destino de resíduos por meio de órgãos governamentais responsáveis promove o que promove? A falha. Então, não separa com vírgula o sujeito do verbo. Promove o surgimento de lixões a céu aberto, aterros sanitários e contribui para a contaminação de pessoas que trabalham com reciclagem, tendo em consideração a alta, né, levando em consideração a alta e direta exposição a produtos químicos da decomposição. Em síntese, deixa eu só diminuir aqui. Em síntese, a deficiência de sistemas de coleta, que deveriam primeiramente ser de iniciativa estatal, colabora para o colapso ambiental e social, haja vista que ameaça a integridade de ambos, tá? Beleza, gostei do seu parágrafo. Mais uma vez, ele está muito bem organizado, ele está muito bem estruturado, está muito bem desenvolvido. Você escreve muito bem, você tem uma boa noção do tema, você tem uma boa noção do gênero, você conseguiu aí relacionar e articular muito bem aí essas duas ideias. O problema maior está no quê?
está na alusão. Porque, veja bem, você trouxe uma alusão aqui, dados, né, do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana, e você trouxe dados do Ministério do Meio Ambiente. Então, você trouxe dois dados, né, nos dois parágrafos de desenvolvimento. Então, o ideal, amor, é que você amplie esse esses dados, né? Que você amplie isso. Talvez se aqui em cima você tivesse mencionado, né, essa sociedade do espetáculo, talvez pensado aí nessa questão do consumo, talvez pensado aí nessa questão de influência das redes sociais, teria ficado melhor do que trazer dois dados nos dois parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Ou talvez até mencionado aqui nesse segundo o documentário Ilha das Flores, né? Que ele traz aí bem essa questão de lixões, de aterros, né? A céu aberto, e aí você usaria isso aí como para sustentar o seu argumento. Eu acredito que ficaria melhor relacionado também, tá? Destarte, em vista dos argumentos apresentados, torna-se indubitável que medidas sejam aplicadas, tá? Evita usar aí o tomadas para combater a questão do lixo na sociedade brasileira. Para isso, é necessário que órgãos como o Ministério do Meio Ambiente, a quem cabe o dever de implementar políticas ambientais pactuadas com a sociedade para o desenvolvimento sustentável, e o Ministério da Saúde, responsável pela proteção e manutenção da saúde populacional. Então, assim, ó, como você já usou o detalhamento ali no Ministério do Meio Ambiente, e aí o número de linhas na conclusão acabou prejudicando o desenvolvimento do teu texto, eu orientaria que você retirasse essa explicação do Ministério da Saúde, né? Por quê? Porque a banca ela vai avaliar o seu texto se você tiver os 5 elementos. Então, um elemento conta, tá? Um dentre os 5 já conta. Não tem essa obrigatoriedade de trazer 2 ou 3 elementos. Tudo bem? Do mesmo, sabe? 2 ou 3 elementos do mesmo. Esse trubisco meu que tá quebrado, dá uma agonia ver ele torto. Então, vai lá. Elaborem campanhas de caráter público a fim de incentivar a prática do descarte correto como aliado na diminuição dos impactos gerados pelo lixo no meio ambiente. Isso deve ser feito por meio de palestras e distribuição de folders em praças e shoppings, com instruções para a correta separação e destinação de resíduos sólidos. Talvez, amor, você retira aí a questão dos folders e foca apenas na questão das redes sociais, porque se você for ver entregar panfletos e entregar folders, pode aumentar aí a propagação do lixo, né? E aí vai na contramão daquilo que você está falando. Então, eu orientaria que você tirasse essa questão de folder, tá? Dessa forma, o Brasil caminhará consoante a não tem crase antes de artigo indefinido, uma nação sustentável, dotada de consciência ambiental e comunitária. Gostei da conclusão, mas eu quero que você cuide aí para não ser utópica, tá? Que você cuide para não trazer informações aí que não possam ser comprovadas, no sentido assim, ó, de que não serão realmente reais, sabe? A utopia diz respeito a isso. Então, olha só. O seu texto está muito bem escrito, está muito bem formatado. Gostei bastante da sua forma de escrita, da clareza, né, da assertividade na redação. Eu mudaria apenas a questão das alusões para você evitar trazer duas alusões da mesma área do conhecimento no texto. Então, aí no caso, você trouxe dois dados, né? E também cuidaria com a questão dos folders, né? Para você evitar aí não trazer mais lixo para a sociedade, beleza? Então, olha só, gente, a nota dessa aluna será dada apenas a ela, tá? E se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, acesse o www.profaprisatera.com.br. Bora, meu filho? Bora escrever redação? Bora? Bora!